Olá, meu amigo, boa noite, a paz do Senhor aos nossos amados irmãos. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus porque Ele tem sido bom, maravilhoso para conosco, né? Hoje, esta é uma noite de sexta-feira, dia 29, hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus, né? Culto de ensino da palavra do Senhor Jesus, onde que vamos louvar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Mais uma vez nesse culto online, ainda não podemos estar reunidos no templo, mas estamos aí online, podendo nos estar exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração de início, após a oração, o João Vitor vai estar louvando o Senhor com louvor e nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos, meu Deus, por mais este momento, essa noite a qual tu nos concede, Senhor. Oh Deus, esse dia, Senhor, 29 de maio de 2020, Pai. Nós estamos aqui para adorar, bendizer e glorificar o Teu nome. Perdoa-nos, Senhor, nas nossas falhas, nossas fraquezas. Senhor, dai-nos a palavra ao abrir da nossa boca, para que o Seu nome possa ser glorificado e engrandecido, e vidas, Senhor, possam ser alcançadas através da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Antes do louvor, eu quero pedir a você, fique conosco, puder dar um joinha, se vocês quiserem inscrever no canal, inscreva no canal do YouTube e dá um joinha para que nós possamos estar acompanhando quem são as pessoas que estão conosco neste culto online, né? E compartilhe com o maior número de pessoas para que o nome do Senhor Jesus seja propagado e que vidas possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Vamos ouvir o belíssimo hino. Depois desse belíssimo louvor de adoração ao nome do Senhor Jesus, coisa boa é poder adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quero ler a palavra do Senhor nesta noite, que se encontra aqui no livro
Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 ao versículo 8, que fala aí nos acerca do tempo. Há tempo para tudo. Eclesiastes versículo 8, ou capítulo 3, versículos 1 a 8. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu já começo fazendo uma pergunta para você. Em que tempo você está? Em que tempo você está atravessando? Qual é o tempo em que você se engaja aqui nesta mensagem? E eu gostaria de dar um tema para esta ministração nesta noite, dizendo 3 coisas que o tempo nos impõe. Eu quero falar de 3 coisas que o tempo nos impõe. Nós, observando-nos de que o sábio Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio da face da terra, pois a Bíblia nos diz de que jamais houve e jamais haverá um como Salomão. E Salomão, ele escreve acerca do tempo, e ele vai dizendo uma série de coisas acerca do tempo. E eu gostaria de falar com você nesta ocasião esta bem salutar, de falarmos sobre o tempo, pois olhando para a circunstância que atravessamos, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que nem todos aguentam atravessar esse tempo que fala no versículo 5, o tempo de afastar-se, de abraçar. Quantas das pessoas que nesse tempo elas têm se estado em um estado tão difícil, de uma angústia, de
uma ansiedade, de um momento de incompreensão, podemos dizer assim. Nós sabemos de que em todos estes tempos em que falamos, todos eles submetem o controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, Salomão escreve dizendo de que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu pergunto para você, será que este tempo não é um tempo de um propósito maior de Deus sobre a humanidade? Será que este não é um tempo de um propósito maior de Deus sobre o seu povo, a sua igreja? Será que esse tempo não é um tempo em que Deus está nos orientando, nos mostrando ou nos ensinando algo? Que tempo é este que você está vivendo? Mas enfim, eu quero falar sobre essas três coisas que o tempo nos impõe. Primeiro, o tempo passado. No tempo passado, jamais podemos recuperar o tempo perdido. Quantas das vezes nós olhamos para o retrovisor da vida e vemos de que podíamos fazer algo e nós não fizemos. O tempo passou, o dia passou, o ano passou, o mês passou e não fizemos nada. Tempo perdido, ou seja, passado. O tempo passado, jamais podemos recuperar o tempo perdido. Segundo, o tempo presente. Segundo, o presente momento, o presente que você está vivendo. Jamais podemos esquecer o passado se queremos viver um presente de sucesso. Esta é a segunda coisa que o tempo nos impõe. Jamais podemos esquecer o passado se queremos viver um presente de sucesso. O ser humano, nós não podemos viver no passado, mas nós não podemos esquecer o que nós passamos no passado para que tenhamos um presente de sucesso. Quantas das pessoas que elas não conseguem se relacionar com pessoas, quantas das pessoas que elas não conseguem se afirmar em um emprego, quantas das pessoas elas não conseguem se estabelecer em um relacionamento conjugal. Por quê? Porque às vezes elas não conseguiram desligar do passado. Não é esquecer que nós não temos amnésia, mas nós não podemos viver em torno do passado. Mas para que nós tenhamos um presente de sucesso, nós não podemos esquecer o nosso passado. Terceiro, futuro. Primeiro nós falamos do passado, segundo nós falamos do presente e terceiro vamos estar falando do futuro. Jamais teremos um brilhante e sólido futuro se não construímos um passado e um presente em Deus. Jamais nós teremos um futuro brilhante, sólido, de sucesso, se nós não construímos um passado, um presente em Deus. Quantas das pessoas, e uma frase que é muito conhecida, uma frase que eu gosto muito de citá-la, uma frase que diz de que nós, para termos um futuro brilhante, jamais nós podemos esquecer do ontem,
daquilo que Deus nos fez ontem, fazer marco daquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Então, primeiro nós falamos do passado, segundo nós falamos do presente e terceiro nós falamos do futuro. Porém, jamais teremos um brilhante e sólido futuro se não construímos um passado e um presente em Deus. É algo que eu gosto muito, que é de olhar para aquilo que Deus fez, por mais menores que seja, por mais pequeno que seja, nunca esqueça do benefício de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque o importante não é simplesmente como começamos. O importante não é simplesmente no andar, no caminhar do dia a dia do tempo, mas o maior importância, é bom a gente começar bem, é bom nós continuarmos bem, mas o mais importante é como terminamos, como vai ser o nosso futuro, como é que nós vamos terminar. Portanto, é muito importante construirmos em Deus para que possamos ter um futuro brilhante. Quantas das pessoas que elas terminaram mal, quantas das pessoas que elas foram um gigante no seu início, no seu começo, no seu caminhar do dia a dia, mas pelo tempo passar, pela circunstância da vida, pelos momentos adversos que passou, esta pessoa, quantas delas terminaram mal. Mas lembre, nunca esqueça disso, de que melhor é terminar bem. Então nós falamos do passado, do presente e do futuro. Deus valorizou o tempo na vida do seu povo. Jamais nós vamos ver Deus desperdiçar o tempo na vida do seu povo. Deus orientou o seu povo acerca de disponibilidade do tempo. Deus sempre vem orientando o povo acerca da disponibilidade do seu tempo, ou seja, tempo de qualidade, tempo nenhuma íntegra. Nós não podemos fazer as coisas pela metade, nós não podemos fazer as coisas que ela fique pelo meio do caminho, mal feito. Não, nós temos que aproveitar o tempo que Deus nos deu e fazer com qualidade esta nossa construção diariamente, para que possamos ter um futuro sólido em Cristo Jesus. Por exemplo, tempo no trabalho. Ora, quando nós somos contratados por uma empresa para trabalharmos, nós temos um tempo. Qual é o tempo? Às vezes é o tempo de 4 horas, o tempo de 8 horas, geralmente a maioria é de 8 horas, de 12 horas. E este tempo é o tempo que nós vendemos para a empresa, para que nós possamos sobreviver. Final do mês nós ganhamos ali o nosso salário, ganhamos ali os nossos benefícios que a empresa nos dá. Se nós interrompemos esse tempo, se nós obstruímos esse tempo, também o nosso tempo vai ser mal para com o nosso trabalho. Segundo, no descanso. Jamais nós podemos perder o tempo no nosso descanso. Qual é o normal? É de 6 a 8 horas de descanso, para que possamos repousar, descansar o nosso físico. Quantas das pessoas que elas dormem pouco, elas têm esse tempo, não têm esse tempo de qualidade, fica muito tempo diante de um computador, fica muito tempo na tela de um celular, quem sabe num jogo, outra coisa, está perdendo o seu tempo, o tempo que poderia ter com qualidade no seu descanso. Terceiro, o tempo com a família.
Sabia de que isto é muito importante, nosso tempo com a família, pois a família depois de Deus, é a família. A família, ela é a célula máter desta sociedade. Uma família estruturada, uma família bem estabilizada, é uma sociedade sólida, se torna uma sociedade bem estruturada. Então nós temos que ter tempo de qualidade com a nossa família. Numa época em que muitos trabalham várias horas por dia, precisamos resgatar o conceito básico de tempo e procurar o máximo vivê-lo com diligência, de modo que o Senhor nosso Deus seja glorificado. Oh amado, você sabia de que o nome do Senhor é glorificado no tempo que nos é dado, no tempo que nos é dirigido sobre a nossa vida? Como você está dirigindo o tempo que Deus te deu? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Sabia que o nome do Senhor, ele pode ser glorificado através do tempo que Ele te concedeu. Dá uma olhadinha para o livro do Gênesis, capítulo 1 e o versículo 14. Diz de que então Deus disse que havia luz no céu para separar o dia da noite e para marcar os dias, os anos e as estações. Nesta versão NTHL, Então Deus, está aí a importância do tempo, para que tivesse dia, para que tivesse noite e para que tivesse anos. Tinha que ter meses para que tivesse séculos. Tinha que ter épocas para fazer sentido ao outro. Senão as coisas não faziam sentido. Se não tivesse dia, meses não fazia sentido. Se não tivesse noite, o dia não fazia sentido. Se não tivesse meses, o ano não fazia sentido. Se não tivesse épocas, séculos não fazia sentido. Percebe de que uma coisa ela subsiste com a outra, uma coisa ela se molda na outra. E aí nós vamos ver de que Deus, em sua onisciência, sabia que o seu tempo o homem o buscaria. Deus, na sua onisciência, ele sabia de que o ser humano, no seu tempo, o buscaria. Por isso que nós vamos ver pessoas que talvez ele tiveram um tempo todo de sucesso, entre aspas, de um sucesso material, de um sucesso na sua trajetória humana, de um sucesso na faculdade, de um sucesso no trabalho, mas o tempo passa e nós vamos ver de que esse sucesso que ele teve foi passageiro, foi um sucesso que não teve continuidade. Mas eu quero dizer para você de que para ter sucesso passado, presente e futuro, nós devemos construí-lo em Deus e baseado na sua palavra. Coisa boa é quando nós olhamos para a poderosa palavra do Senhor e vemos de que tudo aquilo que eu e você necessitamos, a palavra nos ensina, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Dá uma olhadinha no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26 e o versículo 27, diz assim: de um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles
os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficaria lá. Tá vendo? Esse é o versículo 26. Antes de Deus criar, Deus já tinha um lugar preparado para o ser humano. Antes de Deus criar o homem, o povo, a humanidade, Deus já sabia onde ia colocar eles. E quando Deus cria o homem, o ser humano, quando Deus forma ele, Deus já tem um tempo determinado para este viver, para este desfrutar desse tempo. Ei, sabia de que todo o tempo, toda a nossa trajetória está registrado no livro de Deus, no memorial de Deus, na sua onisciência. Versículo 27 diz assim: Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo. Olha como é que Deus, quando Ele faz uma coisa, Ele não vê somente aqui no passado ou somente no presente, mas Ele vê também o futuro. Olha o que está dizendo. Olha o que está dizendo. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de cada um de nós. Então Deus pensou em tudo, Deus pensou em cada detalhe. Sabe que você não é obra do acaso, sabe que você, quantas das pessoas que elas menosprezam, quantas das pessoas que acham, por que eu nasci, por que isso, por que aquilo, eu quero dizer para você neste momento, você não é obra do acaso. Deus pensou em cada detalhe sobre a sua vida, Deus pensou em cada detalhe. Por isso Ele diz aqui: Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de cada um de nós. Ei, talvez você tenha pensado: Deus está longe de mim, Deus não olha para mim, Deus não liga para mim. Ei, sabe que Ele está pertinho de você e Ele quer mudar a circunstância da sua vida. A importância do tempo na vida humana, a importância do tempo na vida humana. Dá uma olhadinha para o livro dos Salmos de número 90, no versículo 12, diz assim: fazem como que sabemos, fazem que sabemos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha o que o salmista está dizendo: Senhor, faça com que nós sabemos como são poucos os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio. Olha a sabedoria que o salmista busca em Deus. Ele busca: Senhor, faça com que nós compreendamos, Senhor, o pouco tempo que nós temos. Faça com que, Senhor, nós tenhamos entendimento do tempo que o Senhor nos deu, para que tenhamos um coração sábio. Porque quando o ser humano ele procura, e aí nós vamos ver o salmista escrevendo também, dizendo de que para nós aprendemos a contar os nossos dias, né? Então nós vamos ver em uma outra tradução ele dizendo isso, mas aqui nós vamos ver o salmista dizendo: Senhor, ensina-nos, nesse pouco tempo que o Senhor nos deu, nesse tempo que já está registrado no seu memorial, para que nós não perdemos o tempo. Em outras palavras, o salmista está dizendo: eu não posso perder o tempo que o Senhor me deu, eu não posso desperdiçar o tempo que o Senhor me deu, para que eu tenha esse tempo de qualidade, para que eu aproveite bem esse tempo. Aonde? Talvez alguém pode ter perguntado para o salmista está dizendo: o tempo com Deus, o tempo comigo, o tempo com a minha família, o tempo no meu lar, o tempo no meu trabalho. Eu preciso ter esse tempo de qualidade, eu não posso desperdiçar o tempo. Ei, quantas das pessoas que têm desperdiçado o tempo que Deus deu, quantas das pessoas que desperdiçam com tantas coisas, mas Deus te chama neste momento a você saber
aproveitar o tempo, para que você possa alcançar um coração sábio. É isso que o salmista está dizendo. Quando nós olhamos ainda para a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, apóstolo Pedro, capítulo 3, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: meus queridos amigos, não esqueçam isso, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo: meus queridos amigos, não esqueça isso, porque para Deus, o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Tempo, isso fala-nos de tempo, isso fala-nos de aproveitarmos, de não desperdiçarmos o tempo, porque para Deus é como um dia, 1000, mas também para Deus, 1000 é como se fosse um dia. Então aprenda a aproveitar o tempo que Ele te deu, para que você possa ter este com qualidade. Quando nós olhamos ainda no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, Jesus está respondendo, dizendo, Jesus respondeu: não cabe vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Olha o que o médico Lucas escreve, as palavras de Jesus. Com certeza alguém indaga Jesus acerca do tempo. Alguém indaga Jesus acerca do tempo que o Pai o viria ou enviaria para buscá-lo, ou para fazer algumas coisas que só Deus pode fazer. E aí ele vai dizendo: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Ei, sabe que todas as coisas submete à autoridade de Deus. Há coisas que Deus ele dá-nos a saber, Ele faz-nos a saber, mas há coisas que Deus vai nos fazer saber no tempo determinado dele, pela sua autoridade. Deus, Ele não nos faz saber algo que não nos é incumbido saber. Por quê? Porque nós somos seres humanos limitados. E talvez, se Deus nos fazer saber algo que não é o momento, não é o tempo, talvez nós não conseguiríamos distinguir ou aprender o que é que Deus quer nos ensinar. Por isso que o sábio Salomão escreve, de que todo tempo, de todo propósito, há um tempo determinado por Deus debaixo da terra. Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus 6, 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia buscam as suas próprias dificuldades. O que o Senhor Jesus nos ensina, de que nós não precisamos preocupar-nos com o dia de amanhã. Viva o seu hoje, viva o seu momento, viva o tempo que Ele te deu hoje com qualidade, na sua integridade, na sua totalidade. Viva Ele com qualidade,
E o dia de amanhã, o Senhor está cuidando de você. O dia de amanhã Ele está preparando sobre a sua vida naquilo a qual eu e você necessitamos. Por isso que Jesus diz: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Quantas das pessoas que elas se preocupam, elas se anseiam como vai ser amanhã. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo dificultoso, um tempo difícil, um tempo em que a pandemia da Covid-19 ela tomou de uma proporção tão grande mundialmente, em que quantas das pessoas estão preocupadas o que vai ser amanhã. Quantas das pessoas estão preocupadas como vai ser, o que vai ser, pois até no presente momento não tem a cura, não tem um diagnóstico, não tem um remédio, o antídoto para que possa bloquear este vírus. Ei, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo para mim e para você nesta oportunidade, nesta noite: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará o Senhor. O dia de amanhã cuidará o Senhor. Basta cada dia o seu mal, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Como aproveitar o nosso tempo? Como aproveitar o tempo? O crente, e especialmente obreiros, liderança, precisam reservar tempo para Deus. O crente, nós como seres humanos, como cristão, como servo do Senhor, você, quem sabe, ainda não decidiu a sua vida a Cristo, você precisa priorizar o tempo para com Deus. Nós precisamos aprender como priorizar o nosso tempo com Deus. Primeiro, o tempo de oração. Quando as pessoas que elas não têm um tempo de oração, levanta, não ora, deita, não ora, viaja, não ora, não busca a diligência do Senhor. Mas nós precisamos ter um tempo de qualidade de oração, exemplos de oração. Quando nós olhamos para a vida de dois homens, o primeiro chamado Davi, homem de oração. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, homem de oração, a Bíblia diz que esses homens oravam 3 vezes ao dia, Nós vemos que Davi e Daniel que oravam 3 vezes ao dia. No Salmo 55, versículo 16 e 17, olha, nós vamos ver o que o salmista Davi, ele se coloca diante de Deus. Olha o que ele diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Olha o que Davi está dizendo: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Versículo 17: de tarde e de manhã, e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. E Ele ouvirá a minha voz. Quantas das vezes Davi está dizendo que ele orava de manhã, à tarde, de manhã e ao meio-dia? Ele clama ao Senhor, e a Bíblia diz de que o Senhor o ouve. O Senhor não só ouve, meu querido e amado ouvinte, como Ele te responde. Eu não sei como tem sido o seu momento, o seu presente momento, o seu tempo, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você se colocar a buscar o Senhor com diligência, com um tempo de qualidade de oração diante de Deus, Ele está pronto a te ouvir. Oração de qualidade com Deus não é a extensão desse tempo, não é orar 10 horas por dia, que é ter qualidade simplesmente, não é orar todos os dias, 3 vezes ao dia, que é o tempo de qualidade, mas é a qualidade que você tem nesse tempo de oração, a sinceridade que você tem nesse tempo. Seja ele grande ou seja pequeno, tem que ter qualidade naquilo que você está se colocando diante do nosso Deus. Quando nós olhamos
para o livro de Daniel, no capítulo 6, e o versículo 10 e o versículo 11. Olha o que Daniel escreve dizendo: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, ou o decreto, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isto 3 vezes ao dia. Versículo 11: os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Nada fez com que Daniel mudasse o seu tempo de qualidade com Deus, nem um decreto assinado pelo rei, nem aquilo que os seus colegas de trabalho queria fazer com ele, fez com que Daniel mudasse ao seu tempo de qualidade em oração para com seu Deus. A Bíblia diz que de costumeira vez ele costumava fazer, ele fez nesse dia de aflição, nesse dia em que o seu coração talvez estava angustiado, estava cheio de tremor diante da circunstância que ele estava vivendo. Mas a Bíblia diz de que ele entra no seu quarto no andar de cima, e lá tinha janelas para a banda de Jerusalém, e diz a Bíblia que Daniel abre as janelas e ali ele ora ao seu Deus 3 vezes ao dia. Jerusalém é lugar de segurança, Jerusalém é lugar de conforto, Jerusalém é lugar de bênção, Jerusalém era um lugar de socorro. Então Daniel estava falando com aquele que poderia fazer alguma coisa por você. Ei, eu quero dizer para você neste momento, eu não sei qual é a sua causa, mas se você fizer aquilo que Deus orienta você a fazer, não importa se é 2 horas, 10 horas, se é um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, não importa. O importante é quando você faz com qualidade diante de Deus. Deus está pronto a fazer maravilhas sobre a sua vida. Não desperdice o tempo que Ele te deu. Jesus nos ensinou o exemplo de tempo em oração. Jesus, Ele nos ensinou esse tempo com qualidade em oração. Mateus capítulo 26 e os versículos 41 e 42, 43 e 44 diz assim: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Fácil. Olha o que Jesus está dizendo. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus diz primeiro vigiai e orai? Porque Ele sabia que não é fácil. É fácil, nós queremos fugir da tentação, mas o difícil mesmo é conseguir fugir dela. Há tentações na nossa vida, amados, que é só com vigilância e oração. Não adianta eu orar 10 vezes por dia, ou 10 horas por dia e não ter vigilância. Eu vou ser alvo fácil na minha tentação, eu vou cair fácil em as tentações que me cercam. Mas se eu primeiro vigio, olhai e vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Porque é fácil querer fugir da tentação, mas é difícil conseguir fugir dela. Versículo 42: pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba,
Então, que seja feito a tua vontade. 43, ele voltou de novo e encontrou seus discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiram ficar com os olhos abertos. Percebe o que Jesus primeiro alerta eles antes? Jesus diz: olha, é fácil querer desviar o pensamento, é fácil querer fugir, mas é difícil conseguir. Então Jesus, ele vai orar com seus discípulos, ele deixa os discípulos um pouco antes, e Jesus diz para eles: vigiai comigo, ou orai comigo, estai pronto, estai comigo. Olha o que diz o versículo 44, Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus estava vivendo um momento difícil, um momento em que o tempo estava se aproximando. Qual era o tempo? O tempo da sua morte, da sua crucificação, do seu sofrimento como homem. Como no seu físico Jesus estava sofrendo, como homem Jesus sentia dor, como homem Jesus sentia aflição, ele sentia medo. Este era o tempo que ele estava passando. Então por isso que ele nos dá um exemplo de tempo de oração. Nesse tempo de angústia, Jesus não foi reclamar. Nesse tempo de angústia, Jesus não foi falar mal da situação. Nesse tempo de angústia, Jesus não foi falar mal dos fariseus. Nesse tempo de angústia, Jesus não foi falar mal dos governantes. Não, nesse tempo de angústia, Jesus colocou-se a orar. Por isso que ele ensina os discípulos, ele pega os discípulos e diz: vamos lá e vigiai um pouco comigo. Ei, meu querido e amado ouvinte, quem sabe esse tempo que você está atravessando, você tem reclamado, você tem maldizendo, você tem sido maldizente, fala disso ou daquilo, da circunstância, do momento, da situação. Ei, busca o Senhor em oração, porque nada melhor é o que Ele tem para fazer e realizar sobre a sua vida e através da sua vida. Por isso que no versículo 44 ele diz: Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, porque Jesus já estava cansado. Jesus estava vivendo um momento difícil, ele já não tinha mais palavras para dizer em oração diante de Deus. Jesus estava sofrendo, mas ele estava ali nos dando o exemplo de oração, o exemplo que quando nós colocamos diante do Pai, o Pai está pronto a realizar sobre a minha e sobre a sua vida. Segundo, tempo na leitura bíblica. Quantas das pessoas que desperdiçam seu tempo e não tiram o tempo para termos uma leitura bíblica de qualidade. Exemplo de leitura bíblica: o rei Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus. Dá uma olhadinha no Salmo 119, versículo 97, diz-nos assim: quanto amo a tua lei. Olha o que Davi está dizendo: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Olha o que Davi fazia. Ele tinha prazer em ler as escrituras, a lei de Deus, e ele vai dizendo: é a minha meditação em todo o dia. No versículo 11 do mesmo número 119, do mesmo Salmo 119, no versículo 11, ele diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Davi tinha exemplo, Davi dá-nos exemplo de oração. Davi era um exemplo de busca a Deus em oração. Davi era um exemplo em busca a Deus na leitura bíblica, no seu tempo com qualidade de meditação a sua palavra. Davi
priorizava o seu tempo para a leitura. Todo obreiro, todo crente, todo servo do Senhor, todo ser humano, ele tem que ter um tempo para meditar na palavra de Deus, para a sua edificação pessoal. Ninguém é edificado por estar falando mal de alguém, ninguém é edificado por estar vagabundando, ninguém é edificado por não fazer nada, ninguém é edificado por desperdiçar o tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a sua vida é edificada quando você tem um tempo de qualidade de leitura bíblica diante do Senhor. A sua vida é edificada. Tempo com você mesmo. Quanto das pessoas que não têm o tempo consigo mesmo, e nós precisamos ter o tempo conosco mesmo, porque não tem como termos tempo com o outro ou com outras coisas, se primeiro eu não ter o tempo comigo mesmo. O apóstolo Paulo instrui o seu filho na fé, Timóteo, dizendo a ter cuidado consigo mesmo. Nós vamos ver Paulo dizendo para Timóteo, lá na epístola de Paulo a Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 16, Paulo está dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo está instruindo Timóteo a ter esse tempo de qualidade consigo mesmo. Cuida de você, porque a Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus, e se nós sendo esse templo, e nós não temos tempo de qualidades para com Ele, para conosco mesmo, nós jamais conseguiremos ter ou ser esse templo de Deus sobre a nossa vida. O apóstolo João falou também deste tempo, lá na terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 1, ele está dizendo: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Versículo 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Olha o que o apóstolo João está dizendo para o seu amado Gaio, o presbítero Gaio. Ele está dizendo: Gaio, meu amigo, eu desejo que você tenha saúde, e para ele ter saúde, ele tem que cuidar de si mesmo. Por isso que Paulo está dizendo, ou seja, o apóstolo João está dizendo para Gaio: Gaio, eu desejo que você vá bem, que você tenha saúde e que vá bem, assim como bem vai a tua alma. Ei, meu amado querido ouvinte, eu desejo que tudo vai bem sobre a sua vida, assim como vai bem a sua alma. Tempo para com a família, nós devemos ter tempo para com a família. A liderança na igreja, que tem tempo para tudo e para todos, mas não tem tempo para a família. Você já viu gente assim? Ele tem tempo para todos, ele atende todas as pessoas, mas ele esquece de ter tempo para os seus de casa. Ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a esposa, ele não tem tempo para sair na esquina e tomar um sorvete com a família, ele não tem tempo para ir num restaurante e almoçar com a família. É verdade que talvez alguém pode dizer: mas nós estamos vivendo um tempo que nós estamos em quarentena, não podemos sair. Ei, mas eu não estou falando desse tempo agora, eu estou falando do tempo que Deus tem nos dado e nós perdemos, nós desperdiçamos esse tempo de qualidade. Que adianta? A Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Que adianta você ser um desbravador, você ganhar o mundo inteiro, ganhar vidas para o reino de Deus e perder a sua casa, perder a sua esposa, perder os seus filhos, perder a sua família. Ei, que adianta isso? Saiba que depois de Deus
O seu maior cuidado é consigo mesmo e com a sua casa, com a sua família, pois a família é algo que está no coração de Deus, é projeto de Deus, e você é o sacerdote da sua casa, tem que ter tempo de qualidade com a sua família. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negam a fé, e é pior do que o infiel. Olha o que Paulo está dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, por isso é importante, meu querido e amado ouvinte, meu amigo, meu irmão, é importante você cuidar dos seus, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Olha o que Paulo está dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negam a fé, e é pior do que o infiel. O que Paulo está dizendo é que é pior do que o homem que trata a sua família desta maneira, é pior do que aquele que nada conhece, que nada tem, que nada entende acerca de Deus. Então é importante, meu amado e querido ouvinte, meu irmão, meu amigo, você cuidar dos seus, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. É muito importante. Por quê? Porque essas coisas que nós falamos aqui, essas 3 coisas que é importante sobre a vida do ser humano, as coisas que o tempo nos impõe, que é o passado, é o presente e é o futuro. E eu termino aqui aonde eu comecei, de que é importante nós dizermos isso: no nosso tempo deve ser direcionado a Deus, a você mesmo e a sua casa e sua família. Percebe? Entende bem o que eu estou dizendo? O nosso tempo deve ser dirigido a Deus, a você mesmo, a sua casa e a sua família. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Não esqueça do tempo que Deus te deu. Não esqueça de que Ele é um Deus que fez promessas sobre a sua vida. Não esqueça, lembre muito bem disso, que primeiro, passado, jamais podemos recuperar o tempo perdido. Talvez você quer recuperar o seu tempo perdido, mas já é tarde, já é passado, já passou. Presente, jamais podemos esquecer o passado se queremos viver um presente de sucesso. Ainda há tempo. Quer viver um presente de sucesso? Não esqueça do passado. Aquilo que você fez de errado no passado, não faça no presente. Aquilo que você não fez no passado e que poderia dar certo, que era bênção sobre a sua vida, você não fez. Aproveite no presente, não esqueça e faça. Terceiro, o futuro. Jamais teremos um brilhante e sólido futuro se não construímos um passado e um presente em Deus. Nunca esqueça dessas 3 coisas. Essas coisas que o tempo nos impõe, que é o passado, o presente e o futuro. Quer ter um presente, um passado de sucesso, um passado sólido? Construa em Deus, no seu passado, no seu presente, para que você possa ter um futuro de sucesso em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um abraço virtual, e que as bênçãos de Deus ela possa estar estendida sobre a sua vida, e que você possa saber contar os seus dias de maneira em que o Senhor possa ser presente na sua vida todos os dias da sua vida, que você possa desfrutar dos momentos que Ele preparou para você. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar
agradecendo a Deus por este momento. Pai, eu te louvo, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos ministrando a Tua palavra. Senhor, perdoa, Senhor, se eu falhei em alguma coisa, Pai. Pai, mas eu quero, Senhor, te pedir nesta hora, ó Pai. Deus, que esta palavra, Senhor, primeiramente ela falou ao meu coração. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa ter tempo de qualidade, Pai, para comigo, para contigo, comigo e para com os que me cercam, Senhor, para que eu possa, Senhor, ter um presente, ó Pai querido, um presente sólido, Senhor, um presente, Senhor, um momento presente, um tempo presente de qualidade, ó Pai. Nunca deixe eu esquecer, Senhor, das coisas, Senhor, do passado, Pai. Não é viver do passado, mas é lembrar daquilo que o Senhor fez, Senhor, lá atrás, Pai, para que eu possa, Senhor, ter um futuro, Pai, estruturado, de sucesso, de qualidade. Não deixa, Senhor, eu construir em Ti, ó Pai, um passado e um presente, ó Pai, para que eu possa ter um futuro sólido, estruturado em Ti. Senhor, abençoa, Pai querido, cada um nesta noite. Senhor, esses que me ouvem esta palavra, seja agora, Senhor, à noite, seja amanhã ao longo do dia, seja, Senhor, ó Pai, que dia for, que horário for, que tempo for, que ele vai estar ou ela vai estar me assistindo, Pai, que possa, Senhor, ser tocado pelo poder da Tua palavra e que Teu Espírito Santo possa instruí-lo melhor sobre cada coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Todos juntos digam amém. E Deus te abençoe no nome de Jesus.